O Brasil é o campeão mundial em uso de agrotóxicos. O país consome 19% dos pesticidas e defensivos agrícolas produzidos no mundo. Segundo um estudo da Fiocruz, a média de agrotóxicos por habitante, ou seja, por cada um de nós brasileiros, é de 7 litros por ano. Um número alarmante. Em 2015, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, publicou um documento contra o uso desses produtos na produção de alimentos. O texto afirma que até mesmo os industrializados, como biscoitos, salgadinhos, pães, cereais e massas, contêm traços dessas substâncias tóxicas para o nosso organismo. Como isso afeta a vida de cada um de nós? Alimentação e agrotóxicos. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a nutricionista Thalita Berti, ela que é professora da FMP Fase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Prazer, obrigada pelo convite. Hoje em dia, a gente está muito afastada das áreas de produção, né? Aqui até menos, mas nas grandes cidades, muito mais. Então, a gente não sabe como aquele produto foi, cultivado. E não dá para saber, olhando para o alimento, se tem agrotóxico ou não. Essa é uma dificuldade. É uma grande dificuldade. Algumas dicas nós podemos dar para auxiliar, porque realmente, visualmente, é impossível identificar se aquele produto foi empregado, agrotóxico naquele produto ou não. Uma primeira dica seria na hora da escolha mesmo dos alimentos. Aquele alimento, por exemplo, que tem um padrão muito diferente do comum, aquelas maçãs vermelhas gigantes, como da Branca de Neve. Muito perfeitas, né? Muito perfeitas, já é um motivo para a gente desconfiar, Antigamente a gente não encontrava produtos desse tipo, não só devido ao uso de agrotóxicos, mas também de outras substâncias. A segunda dica seria conversar com o comerciante para saber qual a origem daquele alimento, se foi empregado, às vezes, geralmente eles falam, ou você sabendo de qual região, aquele produto, depois você consegue rastrear, de como é que ele foi produzido. E uma terceira forma é, inclusive, visitar esses locais onde os alimentos são produzidos. Aqui na nossa região, por exemplo, em Petrópolis, isso é super viável. Tem várias fazendas produtores que abrem um espaço para visitação e é uma terceira forma, então, da gente identificar, como que os nossos alimentos estão sendo produzidos. Nas grandes cidades, nos grandes supermercados, aí já fica muito difícil, né? Sim. E aí, qual é a dica para a gente tentar minimizar isso? Uma primeira dica é consultar os relatórios, que são divulgados, porque existe um monitoramento da quantidade de resíduos, de agrotóxicos nos alimentos, que é publicado. Existe uma fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, então eles publicam relatórios anuais. Então, essa seria uma primeira forma da gente conhecer, pelo menos, quais são os alimentos que têm tido um maior percentual de resíduo dessas substâncias, dos agrotóxicos. Uma segunda forma seria consumir os alimentos que são da safra atual. Todo mês tem um período que é adequado à produção de um determinado alimento. Agora, por exemplo, em janeiro, estamos na época de carambola, da fruta do conde, abacaxi, melancia. Então, sempre consultar, tem disponível na internet, quais são os alimentos daquela safra para conseguir consumir alimentos mais frescos, que estão sendo produzidos de uma forma mais natural, respeitando o ciclo de vida daquele alimento, porque aquele alimento que a gente encontra o ano inteiro disponível, provavelmente para se conseguir produzir de uma forma constante é necessário o uso de agrotóxico, sim. Ter uma alimentação variada, variar esses alimentos, também é uma boa estratégia? Também uma estratégia importantíssima, é uma das leis para a gente conseguir ter uma alimentação saudável. Os produtores utilizam diferentes tipos de agrotóxicos em cada alimento. Uns necessitam de herbicidas, existem diferentes tipos de agrotóxicos. Então, variando, a gente conseguiria evitar o acúmulo tão grande. Evitar um acúmulo excessivo de determinado agrotóxico. Uma das estratégias é optar pelos orgânicos, mas isso não está acessível para toda a população, né?
É uma realidade que tem sido modificada, né? Quanto maior for a demanda, melhor vai ser o acesso daqui para frente. Nós temos várias opções atualmente. Uma delas é buscar nas maiores lojas fornecedoras de hortifruti. Geralmente eles têm dias específicos para a venda desses produtos. Devido à dificuldade, né, que os produtores geralmente têm de distribuir esses alimentos. Uma segunda opção seria buscar as feiras exclusivas, né, de produtos orgânicos. Em alguns municípios já encontraram com facilidade. E também as redes de compra coletiva exclusiva de produtos orgânicos, de produtos agroecológicos. Geralmente a gente consegue encontrar pela internet, tem uma rede colaborativa e geralmente uma pessoa entra em contato com o produtor e acaba fazendo uma compra coletiva desses alimentos. Também tem a possibilidade, alguns produtores entregam os alimentos orgânicos no domicílio. Então, atualmente, assim, está crescendo e o acesso realmente está sendo mais facilitado. Mas a gente precisa de algumas mudanças, né, nos créditos que são realizados, na questão do selo, né, do produtor conseguir o selo. É uma dificuldade enorme atualmente. Infelizmente, predomina, né, uma prática voltada para o agronegócio, com ênfase em monoculturas, com ênfase no uso de agrotóxicos. E é uma bola de neve. Quanto maior a terra, né, disponível, quanto menos produtos, né, são produzidos em uma determinada região, maior é a necessidade do uso de agrotóxicos. Outras opções também são a pessoa ter uma hortinha, hortas comunitárias, né? Hoje em dia tem essa facilidade, além de decorar o ambiente, né, fica bem bonito uma horta em casa. Tem as ervas aromáticas, por exemplo, são fáceis de cultivar. Tomate, cereja, as verduras, geralmente elas crescem de forma bastante fácil e você consegue conservar também sem ter muito trabalho. E também o que está crescendo bastante é a agricultura urbana. Hoje em dia tem grandes cidades que a gente já vê hortas comunitárias no teto dos prédios comerciais, até em jardins disponíveis para a comunidade mesmo do bairro, geralmente por iniciativas de associação dos moradores, em escolas, igrejas. Então, essas ações coletivas têm sido importantes para produção de alimentos sem os agrotóxicos. No caso das hortinhas caseiras, mesmo quem mora em apartamento, dá para ter esses temperinhos, já é alguma coisa, né? Pelo menos o tempero da comida não vai ter esses produtos químicos, né? Com certeza. Inclusive, acho que a população brasileira, principalmente áreas, os mais idosos, áreas rurais, consomem muito chás. Né? Então, você consumir um chá de um produto orgânico, o efeito com certeza será muito melhor do que aquele que quando você compra erva no supermercado, que você não sabe como foi produzida. A limpeza dos produtos, por exemplo, frutas com casca grossa, retirando essa casca, já ajuda a reduzir. E na própria limpeza mesmo, na lavagem do produto, a gente pode reduzir a quantidade de agrotóxico? A gente consegue reduzir a quantidade por estar retirando parte do alimento, né? Mas a maioria dos agrotóxicos, eles realmente penetram no interior do alimento. São os sistêmicos, né? Que aí eles não estão só do lado de fora, eles estão em toda a planta, né? Exatamente. Então, somente lavar ou utilizar bicarbonato, realmente é um efeito parcial, né? Principalmente quando é consumida fora da safra, né? Então, com certeza a quantidade de agrotóxico estará lá de forma intrínseca no alimento, mesmo tendo esses cuidados, infelizmente. Aquela lavagem que se faz, deixando o alimento de molho na água com bicarbonato, tem um efeito relativo, né? Tem um efeito relativo.
estará reduzindo realmente só o da casca. Uma quantidade muito superficial. Então, assim, ainda não tem estudos, né, que comprovem que essas práticas realmente reduzem o teor de agrotóxico nesses alimentos. Uhum. Agora, mesmo com toda essa quantidade de agrotóxico nos nossos legumes, verduras, a gente não deve deixar de consumir esses alimentos, né? Não, é super importante o consumo diário de frutas, verduras, legumes. Esses alimentos já são o consumo, né, dentro da recomendação da Organização Mundial de Saúde, de 400 gramas por dia, que dá mais ou menos 5 porções, sempre variadas, né, é muito importante para a prevenção de doenças cardiovasculares, de alguns tipos de câncer, inclusive para a obesidade também. E outras doenças crônicas não transmissíveis. E tem uma série de substâncias fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Sim, principalmente as frutas, verduras e legumes, possuem compostos bioativos que são muito importantes para o funcionamento e para manter a homeostase. Que é o equilíbrio, né? Que é o equilíbrio. Até mesmo porque se a gente eliminar das nossas refeições frutas, verduras e legumes, não vai estar acabando com os agrotóxicos na nossa vida, porque os industrializados, já está comprovado, também estão contaminados por agrotóxicos, né? Também. A maioria hoje da produção de soja se utiliza agrotóxico. A maior parte dos agrotóxicos é destinado para a plantação, para a produção de soja e milho. E esses dois produtos são a base, por serem muito baratos, são a base de... Eles são utilizados para formulações industriais que são utilizados nos produtos industrializados, para baratear mesmo a produção desse tipo de alimento. Então, quando a gente consome, né, esses alimentos industrializados, além de ter essas substâncias... os aditivos químicos, que são os estabilizantes, corantes, conservantes... Que também fazem mal para a saúde. Fazem muito mal. Também estaremos consumindo os agrotóxicos que são utilizados aí na produção dessa matéria-prima utilizada também nos produtos industrializados. Vamos aproveitar para falar então dessas substâncias, todas elas, as substâncias dos agrotóxicos, os corantes, os estabilizantes, tudo isso é estranho ao nosso corpo, né? Como é que o organismo lida com esses seres estranhos? Então, todas essas substâncias químicas são consideradas xenobióticos. Então, elas alteram principalmente a microbiota do corpo, microbiota intestinal. Então, o corpo, o organismo de todo ser humano, ele é rico em bactérias, que são bactérias benéficas, que ajudam, né, no equilíbrio corporal. E quando a gente consome esses produtos, o primeiro efeito é a alteração dessa microbiota. Aí leva uma desbiose, que é um desequilíbrio, por exemplo, intestinal. Intestino, né, é o nosso segundo cérebro. Intestino, quando não está funcionando, a absorção é prejudicada, pode levar à inflamação, a processos inflamatórios. Então, é uma cadeia de processos aí gerando essas alterações que podem provocar, inclusive, doenças. Então, esse seria o primeiro efeito dos agrotóxicos como xenobióticos no organismo. Um segundo efeito é como disruptores endócrinos. Eles agem, então, desregulando o sistema hormonal do corpo. Então, existe também todo um processo, né, de fabricação, produção desses hormônios, de transporte. Então, todo esse sistema de controle hormonal também é prejudicado pelo efeito dos agrotóxicos no organismo. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre alimentação e agrotóxicos. O Em Questão volta em instantes. Até já!
O Em Questão está de volta falando sobre alimentação e agrotóxicos. Nossa convidada é a nutricionista Thalita Berti, ela que é professora da FMPFASE. Thalita, é possível, através de alguns alimentos, eliminar parte dessas toxinas? Então, eu não gosto de citar nenhum alimento específico e milagroso nessas questões, tanto em relação à proteção quanto a determinadas doenças. Acho que o importante que a população tenha consciência, primeiro, é em relação à ingestão de água, né? Quando a gente consome de forma excessiva esses alimentos e outras toxinas também, a gente precisa de ter uma ingestão hídrica no mínimo de 2 litros por dia, ainda mais agora no verão, para conseguir que o organismo funcione de uma forma adequada. Isso é essencial. Além disso, é importante também uma avaliação individual, porque o efeito que o consumo de determinados alimentos com agrotóxicos pode estar tendo, pode ser muito diferente de um indivíduo para o outro. Por exemplo, uma pessoa que tem algum problema hepático, com certeza estará sendo mais prejudicado por ser um órgão importante, né, para metabolizar os alimentos e todas as substâncias, medicamentos que são consumidos, o efeito com certeza será muito mais prejudicial. O consumo também conjunto de antibióticos, né, agrotóxico mais antibiótico, que é um outro xenobiótico, em excesso também estará tendo um efeito muito mais prejudicial à saúde do que o efeito isolado, né? Então, é importante ter essa avaliação individual para se conhecer os hábitos alimentares e os hábitos de vida e o estado de saúde para que se direcione o melhor consumo de alimentos específicos ou de alimentos de uma alimentação saudável, de uma forma mais geral. Mas existem sim alimentos que podem auxiliar aí nesse combate aos efeitos dos agrotóxicos. Nessa desintoxicação, mas sim, aí tem que ver caso a caso para saber as características daquela pessoa, sim, né? Ok. E os riscos não são assim tão pontuais como algumas pessoas pensam, né? Tem uma pesquisa da USP avaliando 743 itens alimentares muito comuns no nosso dia a dia, batata, cebola, e 69 estavam acima do limite aceitável de agrotóxicos, quer dizer, não só continham, como a maioria continha, mas estavam acima do limite aceitável. Aqueles ali estariam realmente impróprios para o consumo. Sim. Essa é até uma questão que cabe uma discussão assim daqui para frente, né? Do quanto é aceitável. Existe uma dificuldade de determinar esse limite, apesar, né, dos outros países na Europa, na França, terem limites muito inferiores ao que é tolerável aqui no Brasil. A gente tem uma dificuldade de estabelecer quantidades e estabelecer relações entre causa e efeito, né? Então, quais agrotóxicos estão e como, né, estão provocando doenças na população. Isso é uma questão, tem uma série de questões metodológicas que dificultam aí essa determinação desse limite. Até porque a maior parte dos casos é de contaminação crônica, ou seja, aos pouquinhos. E aí não se nota o efeito, a não ser quando chega lá já numa quantidade, né, de acúmulo dessa substância muito grande, né? Sim, sim. Nas pesquisas epidemiológicas, a questão da temporalidade ela é muito importante e da cronicidade também. O que é isso? Um bom exemplo é a questão do fumo. Foi possível, né, identificar que o fumo realmente causa, né, determinadas doenças, porque não é a população toda que fuma. Então a gente conseguia separar, né, e investigar quem era exposto, que é quem fuma, e quem não fuma, que é não exposto. E a gente observa ao longo do tempo e depois avalia se essa pessoa desenvolveu ou não a doença. Mas no caso dos agrotóxicos, quase todo mundo consome alimentos com agrotóxico.
E ainda tem a questão da quantidade, é uma imensa variedade de alimentos, então isso realmente é uma grande dificuldade metodológica para conseguir estabelecer essas relações. Ainda assim, os estudos têm mostrado que existe sim uma associação. O efeito que a gente consegue identificar ainda é pequeno. E varia muito também de onde é realizada a pesquisa, né? Tem essas questões. Mas, sim, comprovadamente, existem efeitos tanto agudos quanto crônicos. Uhum. Os agudos, geralmente, acometem os próprios produtores, né? Essa intoxicação aguda, né? Sim, podem ser os efeitos agudos por contato, né? Pela utilização do agrotóxico, pela aplicação sem a proteção, do agrotóxico, né? Apesar de ter leis, né? E normas, né? Inclusive, na embalagem do produto tem que ter lá a indicação de qual equipamento de proteção individual é necessário, mas essa fiscalização ela é realmente precária. Então, nesses casos, os principais efeitos para a saúde são náuseas, problemas de pele, problemas respiratórios, vômitos, que são os efeitos agudos, né? Com contato, ou um contato pode ser também devido a um consumo imediato em quantidades bastante elevadas, de quantidades elevadas de agrotóxicos, ou no caso das pessoas que aplicam o produto. Uhum. Porque tem a questão do tempo de espera, né? Quando o agrotóxico é aplicado no produto, tem um tempo que se não pode colher nem consumir aquele produto porque ele está ativo, né? Sim, e aí é uma outra questão de difícil fiscalização também. E nós temos dados que cerca de 40 mil pessoas foram intoxicadas nos últimos 10 anos no Brasil por agrotóxicos. Essa intoxicação aguda, né? Sim, dá mais ou menos uma conta de 7 casos, né, por dia de intoxicação por agrotóxico. É muita coisa. Um número alarmante. Uhum. E isso fica ainda mais complicado porque 50% dos agrotóxicos usados no Brasil já estão proibidos em outros países, principalmente na Europa, né? Sim, sim. E isso tudo precisa ser revisto, né? Essa questão dos limites aceitáveis, da fiscalização, toda a cadeia que, assim, da forma que está, não está funcionando. Né? A gente precisa mudar. No último mês, fiz uma pesquisa rápida na internet, em noticiários de grande circulação. Foram 10 notícias sobre apreensão, né, de agrotóxicos de forma comercializados ou sendo utilizados de forma irregular, por contrabando. Então, assim, é um dado, além de tudo que a gente já falou, assim, dados do último mês, né, 10 notícias com problemas relacionados ao uso de agrotóxicos, é um número muito preocupante. A gente já deu uma pincelada lá no bloco anterior, falando dos xenobióticos, né? Os agrotóxicos são xenobióticos, que são substâncias que o organismo não reconhece, né? E você citou aí o intestino como sendo um órgão muito atingido, né? E também a parte hormonal, né? Sim. O que mais? Que outro órgão que também é muito afetado? Então, no caso da intoxicação aguda, o fígado, os rins também são muito afetados. Problemas também neurológicos já têm sido associados. E no caso da intoxicação crônica, desenvolvimento de autismo, desenvolvimento de alguns tipos de câncer, leucemia, já existem muitos estudos mostrando que existe uma associação. O que acontece também? O agrotóxico, ele fica acumulado nos tecidos, no tecido adiposo, ele consegue ultrapassar, por exemplo, no caso de uma gestante, né? Ele é passado para o feto,
pelo inclusive, cordão. foi encontrado, né, inclusive aqui no Brasil, na zona rural, uma pesquisa constatou no leite materno, né? Sim. Eles pesquisaram em mães próximas à área de produção com agrotóxicos e essas mães, o leite materno estava contaminado. Todas elas, se eu não me engano, foram cerca de 60, mais de 60 mães. É uma evidência importante, né? Essa região precisa de um melhor monitoramento de como está sendo feito o uso desse agrotóxico. O sul do Brasil é uma das regiões que tem maior produção e utilização de agrotóxicos atualmente, depois o centro-oeste, mas é uma realidade também daqui por exemplo, da nossa cidade aqui em Petrópolis. Isso é um caso de saúde pública mesmo, né, a questão do agrotóxico. Muitas vezes não é visto dessa forma, né? É vista como se essa discussão estivesse atrapalhando o agronegócio, mas na verdade tem um impacto na saúde, né? Sim, eu costumo falar que o que os olhos não veem, o corpo sente. Muitas vezes é um cálculo que esses governantes não fazem, que é o gasto que vai se ter lá na frente na saúde, sim, né? Quer dizer, é uma conta que deve ser feita, sim, né? Sim, exatamente. E tem o outro impacto que acaba revertendo em problema para a saúde também, que é a poluição ambiental, né? Sim, poluição ambiental, né? A gente fala de poluição do ar, tem a questão do transporte, que no caso dos alimentos produzidos pelo sistema de produção, né, do agronegócio, geralmente tem uma logística muito maior, né? São transportados, por exemplo, do sul do Brasil para o norte, a questão do xarope, dos refrigerantes, que foi até veiculado recentemente na mídia. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Todo o sistema alimentar, né, que é a cadeia produtiva do alimento, como é que isso está sendo realizado, que atualmente é controlado por cerca de 10 empresas multinacionais que controlam atualmente o nosso sistema alimentar. Então, desde da compra das sementes até o ponto de venda lá onde o alimento é comprado, né? Uhum. E também no consumo, né? Porque tem a influência da mídia. Uhum. Então, eles conseguem controlar a cadeia inteira do alimento. Uhum. Então, a gente precisa intervir em questões e não é só uma questão de modificar, né, a forma de produção do agronegócio para uma forma de produção mais do tipo agroecológica. Deve-se pensar em todas essas questões que envolvem todo o sistema alimentar. Uhum. E também tem a questão de que a gente não deve se preocupar em produzir, por exemplo, a verdura, o alimento que é produzido aqui, também produzir no norte, no nordeste. Deve-se levar em consideração, isso a gente está perdendo, questão de valorização da cultura de cada região. O Brasil é um país enorme, não tem como a gente incentivar, né, a pessoa do norte a consumir os mesmos alimentos que são consumidos no sul e no sudeste. Tem uma biodiversidade local que deve ser aproveitada, né? Exatamente. Muitos nutrientes que estão sendo perdidos. E isso favorece a não utilização dos agrotóxicos. Uhum. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Você também pode sugerir algum assunto para ser debatido aqui no Em Questão. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre alimentação e agrotóxicos. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre alimentação e agrotóxicos. Nossa convidada é a nutricionista Thalita Berti, ela que é professora da FMP-Fase. Thalita, quais são os alimentos onde foi comprovada mais contaminação por agrotóxicos? Então, nos últimos relatórios da Anvisa, os alimentos que apresentaram maior contaminação foram o pimentão, o tomate, alface e cenoura, foram os com maior teor, né, de agrotóxicos. Mas isso varia bastante, então é bom que a população realmente consulte esses relatórios, porque inclusive está tendo uma discussão sobre alteração
dessa análise e qual órgão ficará responsável por isso? Houve uma mudança recente em 2016, né? Até 2016 era um critério de avaliação onde até 70% dos alimentos analisados pela Anvisa estavam sendo reprovados foram constatados como contaminados. E agora, em 2016, houve uma mudança no critério de avaliação, onde é avaliada apenas a contaminação aguda, né? E aí houve uma redução para 1% dos alimentos analisados, né? A gente está vivendo aí um momento de embate, né, no Congresso, disputa, e, de um lado, ambientalistas, profissionais de saúde, lutando pela redução dos agrotóxicos. E do outro, a bancada rural buscando uma flexibilização. Tem até o pacote aí do veneno, né? E temos 2 projetos de lei seguindo lá na tramitação. Esse pacote do veneno, ele introduz um conceito de risco aceitável, né? O que está em jogo? Então, muitas questões envolvidas nessas mudanças. Uma delas é, inclusive, a nomenclatura, né, de mudança da nomenclatura de agrotóxicos para produtos fitossanitários. Então, já tentando reduzir aí o impacto da real toxicidade que esses produtos apresentam para a saúde. Então, diversos órgãos já têm se manifestado contra essa mudança de nomenclatura. Era necessário a aprovação dos 3 órgãos, da Anvisa, do Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, para se aprovar, por exemplo, a utilização de um agrotóxico. E aí, dentro dessas mudanças, envolve a retirada da Anvisa e a manutenção somente da aprovação do Ministério da Agricultura nessa aprovação. Então, essa é uma outra questão. Então, tem várias mudanças que estão em andamento, algumas já aprovadas, outras não, e que a população precisa estar atenta, e também toda a comunidade, né, que defende a segurança alimentar e nutricional e as práticas agroecológicas. E acho que toda a população, porque o que a gente está discutindo aqui... O impacto é para a nossa saúde, né? O impacto é para todos, é ambiental, é uma questão muito ampla e que precisa de conscientização geral. Já houve uma mudança agora, no início do ano, em relação à participação do Conselho, né? Sim, felizmente o início do ano não foi muito feliz para nós nutricionistas e para quem é ativista, né, nessas questões. Da segurança alimentar, Da segurança alimentar. Então, houve uma mudança que ocorreu no início desse ano, e em que se retira o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e ele tem um papel de assessorar a Presidência da República nas questões relacionadas à segurança alimentar e nutricional. Então, atualmente, existe o CONSEA é um órgão muito importante de participação popular e de mobilização, e que tem tido muito sucesso, inclusive nas metas que foram definidas no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, no combate à fome, na questão, inclusive, do incentivo a práticas agroecológicas no nosso país. A questão também da compra de alimentos, por exemplo, da agricultura familiar para a merenda escolar. Então, tudo isso foi uma luta, foi uma conquista popular, em conjunto, principalmente pela atuação do CONSEA no nosso país. Então, retirando o papel do CONSEA, desse sistema que foi criado já há alguns anos e que tem funcionado de uma forma positiva para a promoção da segurança alimentar e nutricional, todos estarão perdendo com essa mudança, mas principalmente aqueles que são mais vulneráveis e que estão mais sendo prejudicados, né, com o modelo que nós temos atualmente do agronegócio, com aquelas pessoas que estão passando fome, né, que também é uma realidade que às vezes as pessoas acham que está muito distante, mas que existem bolsões de pobreza, inclusive, por exemplo, aqui em Petrópolis, em alguns bairros.
É uma questão que a gente precisa lutar para que mantenham essa atuação do Conselho forte, tanto a nível nacional quanto também dos estaduais e municipais, porque eles têm a forma de se escutar o povo, da gente conseguir participar da formulação das políticas públicas e também da avaliação, né, de como se elas estão funcionando de fato ou não. E principalmente nessa questão da soberania alimentar e valorização da cultura local, sem os conselhos, sem a participação, sem escutar, né, o que está acontecendo, aí vira só uma ação de um lado superficial, né? Só que de fato só a produção, né? Sem ouvir o consumidor. Exatamente. E sem esse cuidado com a saúde, né? Exatamente. Com o ambiente. A gente quer, sim, que se modernize, né? Que tenham técnicas mais modernas, que realmente reduzam o custo, mas a gente precisa cuidar do que tem sido cuidado até agora, de valorizar a nossa cultura e principalmente valorizar as questões que são coletivas importantes para a saúde pública. Como um todo, né? De uma forma geral. Uhum. Chegamos aí nos últimos 10 anos, um aumento de 20% no uso desses produtos, né? Exatamente. O crescimento foi exponencial e a tendência é que continue, ainda mais se essas medidas que estão sendo propostas acontecerem de fato. Então, eu convido a todos a se mobilizar nessas questões. Temos alguns grupos nas redes sociais que estão trabalhando, inclusive, no primeiro dia do ano, todos já estavam se mobilizando para a gente entrar nessa luta e tentar reverter essa situação. Né? E existem os conselhos municipais que ainda estão funcionando, né? As pessoas podem participar via conselho municipal, né? Então, essa mobilização ela está envolvendo todos os conselhos relacionados à segurança alimentar e nutricional, mas também agricultores, donos de restaurantes. Então, para as próximas mobilizações que ocorrerão, todos são bem-vindos. No Rio de Janeiro, vai ter uma mobilização grande que está sendo agendada para o final desse mês, mas em fevereiro também acontecerá outra, até que a gente consiga, pelo menos, ser... que nos ouçam, né? Uhum. A gente está terminando. Que dicas você dá, então, para as pessoas que estão assistindo o programa para tentar ter uma alimentação mais saudável? A minha dica é: consumam sempre os alimentos da forma mais natural possível, né? Mesmo quando a gente tem uma alimentação variada, mesmo tendo os agrotóxicos, a gente consegue ir balanceando, né, os efeitos dessas substâncias no nosso organismo e participar, né, das formulações das políticas, exigir os nossos direitos, como, por exemplo, a questão, né, do selo da presença do transgênico. Isso tudo, se a gente não se mobilizar, aqueles que têm um maior interesse somente econômico, eles vencerão, infelizmente. Então, a gente precisa de mobilização para a gente garantir o nosso direito, que é direito do consumidor, e também direito humano, né? A questão do direito humano à alimentação adequada está lá presente na Constituição. Independente de legislação, todos temos direito a uma alimentação adequada e saudável. Então, é lutar pelos nossos direitos. Ok. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Thalita. Foi um prazer. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.